Vamos lá novamente, a nossa tela branca. Aqui no caso, tela branca, filhão. Isso. Aqui no caso, vou estar fazendo a separação novamente. Por que eu fui apagar o desenho? Agora vou dar um exemplo na tendência de alta. Vamos lá. Vocês estavam... Deixa eu anotar aqui. M5, M1, M15. Vocês estavam operando lá tranquilamente no mercado, quando de repente chega uma barra elefante. Olha só pra vocês terem noção. Uma barra elefante faz isso aqui, ó. O preço estava subindo. Geralmente quando dá uma barra elefante no D5, ocorre entre a troca de candles. Ou quando está no meio do tempo. Como que eu vou explicar isso? Vamos supor que aqui seja, esse candle aqui, seja o das meio-dia e 5. Na mudança do candle de meio-dia e 5 para meio-dia e 10, que seria o tempo de expiração, quando for meio-dia e 7, o gráfico está subindo assim, bacaninha, bonitinho. Quando de repente ele faz assim, ó, pum, e desce. Se ele fizer isso, observem bem para vocês terem noção. Se ele fizer isso sem revirar o de 15, que está apresentando força no caso, o que vai acontecer com o de 15 seria isso aqui, ó. Deixar uma sombra. Só que essa sombra não pode ser 50% do tamanho do candle total. Estão entendendo? Não pode ser 50% do tamanho do candle total. Vamos supor, para poder vocês operar a retração nessa vela elefante no de 5, essa sombra aqui, ó, teria que ser no máximo desse tamanho aqui, ó. Isso contando com o tempo de meio de 7. Isso aí só vai vir com o feeling também. Entende? A gente vai fazer análise em 3 tempos gráficos. Na próxima sala eu vou estar falando muito a respeito sobre o tempo de operação. Isso vai ser muito importante. Então é o seguinte, se for essa sombrinha aqui, é aconselhável você estar operando retração nesse candle aqui? Não é aconselhável. Por quê? Porque ele se deu uma força assim, você vai analisar o de 1, que provavelmente deu uma queda desse tamanho. Se esse aqui deu uma queda grande, meu filho, você pode crer que rolou isso aqui, ó. No de 1, entende? E se o de 1, observa bem para vocês terem noção, tiver atingido uma zona de suporte, que no caso seria justamente essa aqui, que eu acabei deixando o candle maior, justamente essa aqui, e o de 5, observem, apresentar uma sombra desta maneira, deixa eu deixar ele vermelhinho aqui, o de 5 apresentar uma sombra desta maneira, e o de 15 ainda estiver olhando para cima, vocês vão estar esperando encostar no suporte no de 1, entende? E tá abrindo uma ordem de compra para a próxima vela de 5 minutos para expiração de tempo de 5 minutos. Por exemplo, tocou aqui, vocês não vão estar abrindo uma ordem para daqui o resto do tempo que falta, não. Vocês vão estar abrindo uma ordem para o próximo candle. Por quê? Porque a probabilidade do preço retrair pelo menos até 61,8 aqui. Se acaso não retrair, você entrou para a estatística. Mas, gente, só é para operar candle elefante quando um tempo gráfico maior te der a segurança disso. Vocês vão ver esse vídeo amanhã novamente, ok? E vão vê-lo de novo, porque esse é um assunto um pouco complexo. Por isso que eu tirei hoje só para falar disso. Entende? Então, voltando a recapitular aqui, ó. O de 1 encostou no suporte, o de 5 também encostou no suporte, porém deixou sombra. No caso, no de 1, a sombra que eu desenhei aqui seria representada assim, ó. Você já houve a confirmação de que o preço começou a corrigir no de 1
e que a probabilidade do próximo candle abrir explodindo para cima é alta. Por que que é alta, Gabriel? Porque o de 15 minutos não foi afetado pela força da tendência de queda. Entende? Foi simplesmente uma leve correção. Gabriel, mas e se for candle de notícia? O que que eu faço? Você vai esperar. Como você só vai abrir a sua ordem nessa parte aqui, no próximo candle, você vai estar abrindo a sua ordem. E se for candle de notícia, ele vai te revirar. E como a notícia gerou oscilação no mercado, você vai estar esperando ele romper um novo suporte, que seria aqui embaixo, e indo na tendência usando o martingale para fazer recuperação de capital. Todo mundo entendeu? Quer que eu repita alguma parte? Pode estar falando aí. Eu sei que é um assunto um pouco complexo, mas dá para pegar. Pode fazer, Eliezer. Boa noite, professor. Boa noite. O senhor já tem uma habilidade, com certeza, né, em ver os 3 tempos gráficos. Eu queria fazer uma pergunta. Como é que você faz isso nas 3 telas, né, da plataforma aberta ao mesmo tempo ou contra 1, 2 ou 3? Contra 1, 2 ou 3. Ok. Sabe por quê? É mais difícil, né? Não, na realidade eu creio que é mais fácil. Pra mim é mais fácil. Quer ver, ó? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estou operando aqui, ó. Eu faço isso, ó. Como eu já expliquei várias vezes, tenta dar um novo toque, porque isso aqui nunca é demais. Linha de força no de 15. E Fibonacci no de 5. Vareia, gente, vareia. Fibonacci no de 5. Respeitou 100%. Olha só, aqui, ó. Olha que bacana. Eu acabei de explicar e tá dando isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá começando a descer, correto? Ó? Olha o desenho que eu acabei de fazer para vocês verem. Viu? Tá começando a descer. Aqui, o preço subiu até lá em cima e começou a revirar, que não havia explicando. Olha acontecendo aqui ao vivo pra gente, ó. Que coisa fantástica. Viu? Legal demais, gente. E olha só pra vocês terem noção. Vocês só vão operar retração se o candle de 15 minutos não for prejudicado. E olha só pra vocês verem o que tá acontecendo aqui. Volta para lá, senhor. Tá vendo essa sombra aqui? Então, essa sombra não representou mais do que o movimento de 50% da minutagem de 15. Então, se fosse para me operar essa vela elefante aqui, eu só operaria ela com segurança caso esse candle aqui fosse vermelho e esse de 5 houvesse explodido. Entende? E outra coisa também, como aqui o de 15 está apresentando uma força bem maior, o de 1, eu sei que ele encostou numa zona de suporte aqui atrás, que seria essa aqui, ó. Deus, obrigado por isso estar acontecendo ao vivo. Como ele encostou numa zona de suporte aqui atrás, eu vou abrir um tempo de expiração para o final do candle, que seria justamente essa aqui, entende? Para o final da ordem. No caso, eu teria que ter pegado aqui embaixo, viu, gente? Justamente quando encostou aqui no M1. Por quê? Porque o de 15 está jogando para cima, o de 5 tá corrigindo até o meu 1.8 Fibonacci aqui, e eu daria minha ordem para tempo de expiração do final do candle. Entende? Então aqui a probabilidade seria de quê? De respeitar esse suporte e voltar a subir. Caso dê erro, a gente entrou para a estatística de que não deu certo, nenhuma estratégia 100%. Que bom que aconteceu isso aqui, até bom que eu não estou mostrando para vocês. Voltando a falar a respeito sobre os tempos gráficos, funciona mais ou menos assim. Eu aperto Ctrl 3, Ctrl 2 e Ctrl 1. Entende? Para mim estar fazendo esse gerenciamento. Por quê? Porque além de traçar o número de força no de 15 e o Fibonacci no de 5, para me saber até onde vai uma possível correção do preço, o que eu vou e faço? Eu ainda traço isso aqui, ó. Eu sei que se o preço romper aquela parte de cima, ele vai vir buscar isso aqui. Eu sei que se o preço romper essa parte de baixo, ele vai vir buscar isso aqui. Então, quando eu coloco nos 3 assim, ó, fica muito socado. Entende? Fica muito socado. E eu não sei se foi uma vela cheia, com força, ou se foi uma vela ruim. E eu tenho que ficar dando muito zoom para me suprimir as sombras. Para mim não suprimir as sombras, entende? Então, ou seja, às vezes eu opero usando o gráfico 1, 2 e 3 assim, estático, porém, quando o mercado pisca, que seria justamente o horário entre 23 e 25, 23 e 30 e 23 e 45, eu desfaço tudo isso aqui, volto, reanaliso tudo, recoloco as linhas, vejo qual é a probabilidade do preço buscando e etc. E volto a olhar nas 3 telas de novo. Por quê? Porque para mim fazer esse gerenciamento de análise aqui já fica complicado.
Entende? Mas é legal, se você tiver uma tela enorme, por exemplo, assim, umas 23 polegadas, 25 polegadas, você pode tranquilo. Tá fazendo seu gerenciamento em 3 telas. Entendeu? Professor, Sim. valeria a pena ter um notebook mais 2 telas, 2 monitores? Olha, pra te falar a verdade, eu não sei. Eu acho que por enquanto não. Entende? Eu acho que por enquanto não. Porque, tipo assim, você tem que entender que se você for viver de trade, isso vai ser a sua ferramenta de trabalho. Então, é que nem o João ouviu me dizer logo quando eu estava iniciando. O melhor pedreiro tem a melhor colher? Eu sou cabeleireiro no caso. Eu tenho as melhores máquinas? Eu procuro ter sim. Mas, tipo, eu ainda não sou o melhor trader. Entende? Mas o melhor trader, ele tem os melhores equipamentos. Só que como eu ainda não sou o melhor trader, eu ainda vou me contentar com isso. Então, por exemplo, eu não aconselho você investir no equipamento agora. Deixa você estar ganhando a grana do mercado e estar comprando equipamento. Isso aí eu aconselho mesmo, tem que investir. Que nem eu falei com os meninos outro dia. Eu tô doido para poder juntar dinheiro, vou poder construir um cômodo 4x4 e colocar telão nele de cima a baixo com gráfico, filho. Vou analisar H1, M15, M5, M não sei o que lá, entende? Tudo ao mesmo tempo. Então, para mim, vai ser bem mais vantajoso isso. Mas o quê? Depois que eu já tiver uma grana, tipo assim, que, não, hoje eu vou construir esse cômodo para isso, só para me operar, e não vai interferir no como é que fala? Meu orçamento em nada. Mas enquanto isso, como eu tenho os dedos ligeirinhos, eu consigo fazer tranquilamente. Até mesmo nos vídeos meus de operação tem isso. Eu tô aqui tranquilo, aí eu vou lá e bato o dedo Ctrl 3, Ctrl isso, pronto, etc. Pá, pá, pá. Aí aqui eu já sei que o preço voltou a retrair, eu vou aqui e compro. Às vezes acontece muito, sabe o que é? Vou explicar aqui. Quando eu vou comprar candle a candle, que geralmente eu faço isso numa onda 3, eu tô aqui, ó. Aí deu in, viu? Seguindo a estratégia que eu acabei de usar. Ou seja, 60%, 80% de tá bom. Mesmo o humor apontando 80% para baixo, deu bom aí. Quando eu vou pegar candle a candle, às vezes esse candle aqui tá finalizando, aí eu deixo o mouse aqui no abaixo aqui, ó, e aperto Ctrl 2 e ó, tá já vendo. Entende? Por exemplo, eu tô analisando no de 1, porém eu quero operar no de 5, porque no de 5 tá com o martingale, e às vezes para poder recalcular o valor da ordem aqui, eu perco alguns pips do mercado, né? Já que a internet já não ajuda a gente de vez em quando. E o que eu viro e faço? Pô, eu tô querendo operar compra, por exemplo. Eu tô aqui no 1, eu já deixo a tela aqui, eu já bato Ctrl 2 e ó, pronto, já inicializei a compra. Aí a próxima ordem do martingale está no M15, eu quero continuar comprando, eu já bato Ctrl 3 e ó, já inicio a compra. Entende? Então é mais ou menos isso. É para ser ligeiro mesmo, é para ser rápido mesmo. Quando você puder ser rápido ou fazer as suas entradas, melhor é. Porque tem vezes que você demora a fazer a entrada aqui e a ordem pega lá em cima. Mais alguma dúvida? De alguém? Eliezer de novo? Miguel? O problema é o tamanho da tela. Você fala na hora de fazer o gerenciamento dos três, né? Ao mesmo tempo. Costuma ser mesmo. Eu, por exemplo, tenho problema de vista. Raramente eu uso os três juntos. Hoje o Miguel usou lá. Deu bom, né, Miguel? Aquela hora de tarde lá. Mais ou menos. Eu não tô no dia bom hoje, não. Hoje o mercado teve complicado. Deixa eu te perguntar só uma coisa. Pode? Você falou que na retração lá, que é pra gente comprar um minuto só do candle de 5 minutos. Mas no caso ali, você comprou pelo restante da vela de 5 minutos. E aí? Sim, no caso aqui... Porque ele poderia voltar a descer. Sim, mas só que eu sabia que a probabilidade do mercado era de continuar subindo. O que eu falei com vocês? Se acaso eu quiser operar o candle elefante, eu posso operar ele na abertura do candle descendo, ou eu posso esperar ele retrair até 61.8 e comprar a favor da tendência. Por quê? Porque o de 15 estava me apresentando força, o de 1 estava me mostrando que tinha consolidado, que poderia fazer um pullback aqui. Eu fui lá, meu filho, coloquei pro resto do tempo de expiração do candle, esperei ele encostar lá embaixo, pum, comprei. Entende? Dando bom aí. Conseguiu entender mesmo? Mais ou menos. Então, tipo, Fiquei na dúvida só do restante da vela ou 1 minuto. Do restante da vela. Aqui, no caso? Igual a gente fez à tarde mesmo, lá, aquela hora. A gente comprou só 1 minuto da vela de 5. Quando aconteceu isso, aconteceu exatamente isso hoje à tarde também. Prossiga. Aí a gente foi na vela de 5 minutos e, aproveitando a retração, o que a gente fez? A gente comprou somente 1 minuto da vela de 5 pegando a retração. Por quê? Por que a gente fez da vela de isso? 1 minuto. A gente não
faz só um minuto, desculpa. Sim, por conta que o valor do próximo martingale já estava lá, simplesmente por conta disso. Então, como a gente estava operando candle no fluxo lá, o que acontece? Assim que mudava de candle, não dava tempo de você clicar aqui e colocar um novo valor e ir para cima do mercado, entende? Então, por exemplo, aqui está com esse valor aqui, o que eu acabei de explicar, eu já bato o dedo no Ctrl 2 já e já vou ser feliz, entende? Então, mas se for para o tempo de espera, no caso aqui, eu estava operando para 5. Então eu operei retração a favor do fluxo. Quem faz muito isso é o Daí. O Daí não está presente hoje na sala porque o Daí resolveu parar um pouco para poder estudar uma estratégia dele, que não falei. Mas quem opera muito isso é o Daí. O Daí, ele opera retração a favor do fluxo. Então, por exemplo, eu não... aquela coisa, né? Estilo de trader não tem condição. Se o de 15 estiver confirmando para ele uma tendência de alta, ele vai lá no de 5, que nem aqui, ó. Ele vai lá no de 5, espera o de 5 descer o máximo, sem afetar a sombra até mais ou menos de 50% do movimento no de 15, e compra sem dó, filho. Ele compra com mão cheia. Entende? Compra com mão cheia. Só que, por exemplo, aqui no caso, se eu tivesse operando fluxo no M5, eu teria esperado o rompimento aqui, que nem a gente estudou hoje, né? Teria dado um lose, ganhado, perdido, ganhado, perdido, ganhado, perdido, estaria ganhando agora. Só operando aquele rompimento lá que a gente falou, acreditando no fluxo. E o Daí não, o Daí ele espera a vela, ele olha o de 15, a mostrar a força de compra, espera a vela de 5 retrair o máximo sem danificar a força no de 15 e compra, velho, a favor da tendência. Ele nem olha o de 1 não, ele faz isso nos dois. Mas olhando o de 1 é bacana para refinar a entrada. Aqui, ó, porque a tendência tá de alta, velho, os caras tudo estão jogando o preço para baixo, olha. Todos os traders daqui option agora, 76% tá lá, vendendo que nem bobo e tomando stop um atrás do outro, sendo que o movimento tá de alta. Foda. Mais alguma coisa, gente? Tá, vamos lá. Tem gente que usa o próprio MT4. Eu, por exemplo, o Abraham uso porque o Fibonacci do Olympia é muito ruim. Eu não uso MT4 porque eu uso o IK e eu considero ela uma plataforma perfeitinha, assim. Tempo de expiração? Eu mandei uma vela aqui, uma imagem aqui, ó. Eliezer, você chegou a baixar a imagem? Essa aqui? Eu vou estar mandando ela de novo. Não, eu estou mandando ela de novo aqui, ó. Cadê? Tá aqui, pô. Cadê a imagem? Mas cadê? Tá aqui no histórico aqui. É só você rolar o histórico pra cima aí que ela vai estar aqui. Então, o que eu ia falar mais? Enfim, é só isso mesmo, gente. Sobre o Candle Elefante é só isso mesmo. Então é o seguinte, peço que vocês, assim que eu fazer o upload desse vídeo, que eu vou estar fazendo o upload dele agora pra internet de noite, mais ou menos lá por volta da meia-noite, lá por volta da meia-noite 15, mais ou menos, ele já deve estar na internet, porque eu vou fazer o upload dele em HD. E reassistam esse vídeo, não só uma vez, mas 3 vezes, porque isso é importante, entende? Eu ainda tenho certeza absoluta, isso eu falo por experiência, que ainda vai ter gente vendo o Candle Elefante lá em cima, entende? Ainda vai ter gente vendo o Candle Elefante, tipo esse aqui, entende? Olha, ó, por exemplo, lembra que eu falei que quando a vela estica demais, ela tende a retrair na próxima? Então, a vela esticou demais, retraiu na próxima e desceu lá embaixo. Bum! Se ligou? Então isso aqui foi revirado. Então, o que seria isso aqui? Você tá confiado na estratégia. Por quê? Porque no de 5 estava dando queda tremenda. Então, se no de 5 estava dando queda tremenda, a probabilidade do preço seria o quê? Cair brutalmente. Então, rompeu dando um Candle Elefante maior do que os outros dois e a metade do outro, que nem você pode ver que foi isso aqui, ó. Vamos estar fazendo o cálculo aqui agora.
maior do que os outros dois e a metade do outro. Olha só, Ken do elefante certinho. Rompeu o Ken do elefante, subiu o Ken do elefante aqui, você vai analisar nos outros tempos gráficos para saber se estava com tendência de queda, aqui no de 15 estava revirando, e aqui estava dando um fluxo de queda, e vai vender. Por quê? Porque você vai estar operando a favor de um tempo gráfico maior. É isso aí mesmo. Ainda vai ter gente ainda que vai fazer o contrário, mas enfim. É ossos do ofício. Deixa eu estar parando o vídeo aqui.